Bom dia! Domingão chegou e sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa maratona Arcanos Menores Numerados. Sua aula, sua live, seu encontro diário, de Arcanos Menores para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas dos Arcanos Menores Numerados do Tarô. Eu sou o Vainer Lira, professor de tarô e de baralho cigano, e o tema do nosso encontro de hoje, da nossa live nesse domingão lindo, é o 4 de paus. Oxi, vou voltar que eu errei o número. E o tema da nossa live nesse domingão lindo de hoje é o 5 de paus e o 5 de ouros. Sejam todos muito bem-vindos, certo? O pessoal chegando aí, Amadu. Bom dia! Bom dia, bom dia! Pessoal, olha, hoje, nesse domingo, a gente completa 14 lives, Temperança. A gente alcança, um melhoramento da nossa arte de fazer a live. Eu e o Amadeu, a gente tem celebrado muito as nossas conquistas, as vossas conquistas, as conquistas que vocês alcançaram, a partir desses 14 dias. Você tem noção que nessas 2 últimas semanas você dedicou 14 horas, no mínimo. Se você só participou da nossa maratona, você está hoje completando 14 horas de dedicação ao estudo do seu tarô? Você tem noção disso? Isso se você contar somente a live agora da manhã. Mas quanto de tarô você falou nessa semana? Se a gente olhar a semana passada, e eu sei que tem gente que acompanhou as 3 lives ao longo do dia, acompanhou ontem mais 2. Isso dá 17 horas só na semana passada. 17 horas mais 7 da semana passada dá quanto? 24! Olha como o prof não é bom das exatas. Mas enfim, 24 horas, um dia inteiro, ininterrupto. Se a gente juntasse num só momento, dedicado a tarô. Dedicado à sua arte de jogar tarô. E isso é poderoso, isso é importante. Orgulhe-se disso. A gente se orgulha. Eu e o Amadeu, a gente trabalha depois da live e antes da live, acredite. A gente propõe novos olhares. Paralelamente, nós pensamos em outras soluções. Nós temos os stories, temos os e-mails, recebemos mensagens do Facebook, do YouTube, e a gente corre para dar conta. Outra coisa importante, temos e-mails. Eu mando até pouquinho, porque a gente acaba tendo esse rush das lives, mas logo eu vou enviar mais, contando novas notícias para vocês, trazendo novidades. Sim, a gente está programando tudo para abrir uma turma lá na frente. Então, eu quero dizer que você também está fazendo da sua maratona uma maratona muito importante. A gente também está. A gente também está construindo uma nova forma de transmitir para vocês. Antigamente a gente fazia transmissão somente no Instagram. Agora a gente faz simultaneamente em 3 plataformas. Melhoramos o enquadramento, melhoramos a luz. Amadeu, além do tempo que trabalha aqui, ele também estuda, ele se programa para melhorar ainda mais. Vocês estão vendo aqui, olha, o meu microfone hoje bonitinho, amarrado. Isso é aprendizado dele. E o teu aprendizado? Faça as contas. Nós estamos completando hoje a metade dos arcanos menores. Significa que se a gente está vivendo o 5 hoje, nós entendemos agora também o ônus e o bônus da gente se dedicar a algo. Não é fácil, não é só flores, Jogar tarô nunca será só flores, não será só fadas, não será jamais só facilidade. Tem arcano que vai te desafiar a vida inteira. Tem arcano que vai ser o teu amigo a vida inteira, que ele joga lá e você interpreta ele na hora.
Tem arcano que te desafia. Um dia eu vou fazer uma live sobre isso. Por que não entendemos, às vezes, os símbolos e os sinais de determinadas cartas do nosso jogo? Por que é sempre mais difícil aquele arcano em especial? Vou fazer uma live sobre isso. Agora, quando você passa a estudar, eu quero que vocês façam a conta. Como ficou a partir de agora o teu jogo? O que cresceu nessas 24 horas? Desde que a nossa maratona começou, mais as lives da semana passada, além destas, da manhã, quanto você viu, falou, quanto você desvendou, descobriu sobre tarô, quanto você amou o tarô. E mais importante, o quanto você compartilhou, doou e recebeu tarô nessas semanas. Faça a conta. Contemos os passos adiante, contemos os passos para frente. A gente não conta. Passo para trás, a gente só observa, aprende, mas a gente não conta. O passo para frente é que a gente toma posse, né? Então, observe quantos tarólogos aqui reunimos diariamente. Quantas pessoas que têm o mesmo amor que eu, que você, estão juntas aqui. Você olha o colega ali do lado que fala coisas que você aprende. Eu ouço as perguntas, né? Dia desse eu tava comentando aqui com um dos meus alunos, né? Eu falei assim, gente, eu nunca tinha tido um nome pro meu vilão de espadas. E olha que eu já dei essa aula de reis, né? Várias vezes, né? Aí teve o Will, que tá sempre aqui, não sei se ele tá agora, mas ele virou e disse assim, Lex Luthor, puxa, nunca tinha me ocorrido. E realmente, olha como eu também cresço. Vocês me fazem crescer, Amadeu me faz crescer. As pessoas que fazem parte do nosso projeto fazem-me crescer sempre. Então, o mérito é todo nosso. O mérito é a gente estar aqui junto. E hoje, nesse domingo, também é uma vitória. Porque muita gente não acordaria no domingo, cedo. Nem faria panquecas, como a Sara, que me mandou mensagem, para falarmos de tarô. E isso é poderoso. Reconheçam os seus méritos, reconheçam os desafios e as lutas que vocês têm travado para chegarem aqui. E isso é muito importante, porque é isso que faz a gente chegar um dia lá no 10. E a gente vai chegar. Ah, vamos. Tá bom? Tem pergunta, parece. Temos um comentário muito legal aqui da Bruxa do Dedo Verde. Bruxa do Dedo Verde, adoro! Ela falou o seguinte, olha, após a aula do 4, na minha consulta, apareceu justo a carta que me desafiava e consegui aplicar o que aprendi aqui. Minha visão não é mais limitada graças às suas lives. Obrigado. Que assim seja, que onde a tua carta de tarô, Bruxa do Dedo Verde, seja também dedo de ouro, que o teu tarô, que a tua mão de carta alcance corações, transforme vidas, amplie entendimentos, enxugue lágrimas, console pessoas, eleve destinos. É o que eu desejo para o seu dedo verde. E outra, para todos vocês. É isso que eu quero, né? Eu vou contar uma coisa que o meu coração e a minha língua sagitariana também não aguenta. Eu gosto de dar aula falando reto. Eu gosto de dar aula quando os meus alunos chegam no meu curso. Eu tenho os alunos que nunca viram tarô, sempre tivemos. Tem os alunos que já viram alguma coisa, tem os experientes também. E eu amo todos os tipos de alunos. Mas o meu sonho é que a gente já chegasse com algum entendimento, para que a gente falasse de tarô com aprofundamento. Parte desse projeto, né, e que não é só para agora, não é só para o dia de hoje, né, é disponibilizar no YouTube uma fonte de arcanos menores, de relevância, digna, de impacto, uma fonte de conhecimento e de referência para as pessoas de um bom conteúdo sobre arcanos menores. Essas cartas tão mal baratadas, essas cartas tão ignoradas por tantos de nós. Então, assim, por isso que a gente está fazendo o trabalho, a gente tira a live, a gente põe a live de volta, porque a gente vê as pessoas, né,
não sabendo. Então, isso é parte também de um sonho nosso aqui, meu, do projeto de termos, sim, disponibilizados, assim, na internet, nas grandes mídias, né? Um trabalho bom para tarólogos. Uma proposta boa. Aí você decide. Aí você fala, poxa, quero estudar tarô, não quero usar arcano maior somente, quero usar arcano menor também. Ou não quero usar arcano menor, se isso for ainda possível. Mas o que eu quero te dizer? Você saberá pelo menos ter como escolher, você saberá fazer a escolha. Você saberá como construir a tua opinião. Sem o conhecimento, você é um prisioneiro. E do tarô também. Sabe por quê? Porque você vai olhar aquele monte de carta, aí vem o Embromation, aí vem o Intuition, que eu chamo, que o pessoal chama de intuição, mas é o Intuition, né? Então, tudo isso faz com que a gente olhe a nossa prática com dignidade. Ontem tivemos uma live super legal com o Thiago Fonseca, e o Thiago Fonseca estava contando, né, que se preocupava, e eu também, por isso que eu chamei para conversar, a gente falar junto, né, da importância da gente olhar o tarô como ele é, que a gente não precisa de sobrenome, eu sou tarólogo, ponto. Que tipo de tarô você joga? Tarô. Eu jogo qualquer tarô. Qual tarô você joga? Tarô, não importa. Eu tenho um sistema em mim. Eu jogo qualquer parada. Se a pessoa... Não importa, gente. Se você joga Marcelo, se você joga Waite, se você joga o tarô da guirlanda dourada, não importa. Importa para o consulente o quê? A resposta. Ponto. Que a gente converse qual tarô é nosso chuchu, as diferenças técnicas, né? Se a gente falasse pelo menos das diferenças técnicas, né? A gente fala geralmente das diferenças das figurinhas, que é um buraco ainda mais embaixo. É o subsolo do poço do entendimento. Mas isso é papo de tarólogos. O papo do atendimento é: nosso tarô ajuda as pessoas ou não? Nosso tarô aconselha as pessoas ou não? Ponto. Tá aqui o ponto, né? Então, ainda ontem eu estava vendo um aluno que teve dúvida, enfim, colocou num grupo lá, e ele disse assim, 99% das pessoas falaram mal da minha leitura, e a leitura dela era brilhante. Aí eu disse, 99% das pessoas sim estão obtusas, sim são limitadas, sim não entendem de tarô, acham que sabe. Porque para você dizer que a leitura do outro está errada, você precisa ter um cabedal teórico, intuitivo, técnico, profundo. Eu nunca aponto o dedo na leitura do meu aluno. Eu olho o meu aluno, eu vejo o que ele está buscando, eu vejo o seu olhar, eu tento entender o mundo simbólico dele, as referências dele, entender o método que ele está usando, entender como ele ligou os pontos, como ele costurou a leitura. Isso eu trabalho muito em aula. Como ele alcançou a sua resposta. Porque é isso que eu trabalho, né? A objetividade. Eu faço com que o aluno olhe a leitura, pegue todos os universos possíveis de cada carta e transforme isso numa resposta segura, em que ele diz, é isso. Aí, tudo isso a gente faz, tudo isso a gente alcança, né? E eu falo, olha, que linda a tua visão. Eu jamais tenho a presunção de dizer você está aí errado porque o que eu penso dessa carta é isso. Pelo contrário, eu viajo com o meu aluno, eu vou com o meu aluno rumo ao seu universo. Eu viajo com a Sofia, né? Para encontrar o que ele almeja na sua busca pela resposta. Então, gente, estamos vivendo o 5. E por que eu estou falando de tudo isso? Por que eu estou propondo para você esse tema agora, essa discussão agora no domingo? Porque os 5 são os desafios. Os 5 são os problemas. Quais são os problemas do mundo do tarô? Ontem falamos de um deles, né? Não dá pra gente viver os 5 na nossa maratona sem falar dos desafios da nossa categoria. Dos nossos desafios reais. A vergonha,
o preconceito. Olha como a gente, quanto mais busca, mais a gente encontra o podre do jogar tarô hoje. E não é o tarô, nunca foi. Mas a forma como a gente olha, como a gente trata e como a gente joga. Aí está o podre. Portanto, o trabalho da gente é olhar as cartas, é o começo. É o começo. É o começo. É isso que eu proponho aos meus alunos, é isso que eu proponho a vocês. E se um dia eu tiver a honra de ser o vosso instrutor formalmente de tarô, eu nunca, na vida, pensarei em outra coisa senão fazer você ser brilhante, ser incrível, ser o melhor tarô do mundo, o melhor tarólogo do mundo, melhor que eu. Porque um dia eu parto deste planeta, mas outros precisam ficar, outros precisam continuar. Então não cabe a mim. Cabe a mim o quê? O papel de ajudar outros a serem brilhantes. E aí sim, você, na tua cidade, no teu país, você vai encarar os seus desafios, as ignorâncias do seu bairro, as ignorâncias do seu público, as dores dos seus consulentes. Um indivíduo somente jamais poderia fazer isso sozinho. O mundo é maior que um tarólogo, mas os tarólogos unidos podem sim fazer diferença no mundo. E é isso que a gente precisa entender para viver o 5. Não são as arrogâncias, não são os eus que libertam, mas os nós. Isso faz diferença. Então, meus amores, hoje vamos falar do 5 de paus e do 5 de ouros, que são problemas absolutamente pertinentes, como eu falei ontem. Eu vou contar uma outra coisa para vocês. Na sexta-feira eu chamei de volta o Tato. Quem assistiu a nossa live do Tato já tá rodando, viu? A gente já vai publicar. Eu também quero que ela esteja logo ao vivo. Eu também quero que a gente tenha logo essa live publicada. A gente vai publicar essa semana, isso vai estar disponível, assim como a do Thiago de ontem. Lembra que eu falei que a gente tem uma terceira pessoa agora aqui? Depois eu vou apresentar para vocês. Mas eu quero que vocês saibam, né, que a gente está trabalhando para isso. E em função da nossa live de ontem, em que eu falava que o problema de chamar o tarô de terapêutico é que, primeiro, a gente vai ter um problema. Quem assistiu essa live, se você não assistiu, cara, você precisa assistir. Como estudante de tarô, você precisa ter essa live na sua vida para ter as reflexões e ter sacadas sobre esse assunto. Que o grande problema era o quê? É as pessoas terem preconceito com o que é um tarólogo. Aí eu chamei a Thaís Figueiredo, que ela vai falar no sábado que vem às 15 horas sobre como você construir a sua marca. E não importa se você é do santo, não importa se você é de Umbanda, não importa se você é do Candomblé, não importa se você é um bruxo, não importa se você é um terapeuta, não importa se você é um tarólogo somente, que é o estudioso do tarô. Você vai construir a sua marca, você vai construir com a proposta dela, você vai ver a importância disso. E a gente entender o que é, de fato, ser o teu eu tarólogo. Como que é isso? Quem é o tarólogo que existe em você? Você já conhece? Se você não sabe expressar esse teu eu tarológico, o teu consulente vai pressupor um monte de coisa. Aliás, ele já pressupõe, né? A gente aqui precisa trabalhar isso. E alinhar esses discursos da tua imagem com o que é da percepção das pessoas. Thaís Figueiredo, sábado que vem às 15. Mas eu chamei de volta o Tato, né, pra gente falar na sexta-feira. Apertem seus cintos de segurança. O piloto sumiu. Aperta aí, anota. Sexta-feira, depois da live da maratona, 40 arcanos menores, que vai ter normal, tá? Às 9 às 10. Mas às 11, eu vou chamar o Tato. Já chamei, ele já aceitou. E como ele é um zelador de orixá, ou seja, ele é sim o que vocês, né, a gente chama de pai de santo, ele é sim, e é também um tarólogo brilhante, a gente vai falar sobre o seguinte tema. Tarólogo, né? Faz e desfaz qualquer tipo de trabalho necessário, porque esse é um dos pontos do preconceito.
Então a gente vai falar aí, depois aí me diz aí, Amadeu, o que o pessoal tá achando dessa live bombástica que a gente vai trazer. Tá amando aqui, estão falando que te amam. Aí vocês, né? Sexta-feira que vem, às 11 horas, você precisa assistir essa live também. Qual que é essa live? Tarólogo, faz e desfaz todo tipo de trabalho? Interrogação. Faz e desfaz o quê? Porque aqui mora o perigo, aqui mora o preconceito. Então, esta é a nossa live de sexta-feira. Chamei o tarólogo Tato, chamei que ele também é pai de santo e a gente vai falar sobre isso. Beleza? Voltando aqui aos desafios, voltando à nossa reflexão sobre o número 5. Pessoal, tem uma pergunta. O que vocês acharam ontem do meu áudio do Telegram sobre o 5 de copas? Achei que fosse um áudio polêmico, de certa forma. Mas eu queria muito, como a gente não teve o Responde, né, no final de semana, mas a gente tem segunda-feira, amanhã normalmente. Eu queria saber, coloca aí, você gostou? Você chegou a ouvir esse áudio? Se você ainda não está no meu canal do Telegram, sugiro que você entre, tá bom? Nós estamos a 3 pessoas de completar 1000 integrantes no nosso canal do Telegram. Então, assim, eu tô cruzando os dedos pra gente chegar nos 1000 hoje. Torçam, chame os amigos, tarólogo. A Paulinha falou que foi muito esclarecedor o áudio e a Fernanda falou que foi muito lindo e tocante. E a Fabi falou que gostou muito também, muito bom. Que bom, que bom, que bom. Fico muito feliz que vocês gostaram. Gente, hoje eu tô com o meu gato cantante. O Amadeu já fez carinho, já fez tudo. E ele tá nessa cantoria, né? Muito bem, vamos aos 5. Revisão dos números 5 e feliz que vocês gostaram, viu? Porque a gente precisa ver com olhos de beleza todos os arcanos. Se você, tarólogo, tem preconceito com alguma carta, acha que uma carta é sempre ruim, você precisa estudar. Porque se existisse no tarô uma carta ruim, uma carta feia, ela não precisava estar lá. Porque o tarô inteiro é beleza. Tudo no tarô é belo, tudo no tarô é lindo. Na expressão que é a própria vida. A vida é uma grande beleza. Inclusive os lamentos, inclusive o luto, inclusive a nostalgia, inclusive os processos dolorosos da nossa vida, né? Tudo isso é parte importante da vida. 5. Como eu disse lá no final, né? Quem nunca viveu, que atire a primeira pedra. Muito bem. 5. Era uma vez o princípio. O princípio teve a sua expressão também no sentido oposto. 2. Princípio 1. O 2, o princípio oposto. 3. Se junta. Vida. Beleza? 4. Se estabiliza. Começa a crescer a vida em ordem, em perfeita ordenação. O 5 se fortalece, ganha vida, se rebela dessa estabilidade, se revolta com a rotina, não quer saber do 8 da manhã às 18, não quer saber de todo esse universo quadradinho, né? E ele expande, ele salta. O 5 é a revolução, eu quebro as barreiras. Quem gosta de astrologia é Urano. Eu quebro o muro, eu passo além dos limites de Saturno e pá, vou me rebelar. E o 5 tem muito de Urano, né? E de Aquário. Quando eu olho e quando eu entendo isso, né? Eu vou ver lá no 5 de espadas o quê? A rebeldia. Vocês nunca pararam para pensar que o 5 de espadas... Vou voltar. A rebeldia está no 5. E se eu tenho o ar como a opinião, vocês nunca pararam para ver o 5 de espadas como o pensamento rebelde? O pensamento anárquico? Pois é, né? Então o 5 de espadas é isso. É a briga, é a porrada de ideias. Falei até de exemplos ontem. Então, aqui, olha como é rebelde, olha como é a rebeldia, olha como é que ele é anárquico, olha como ele é transgressor nos seus princípios, nos seus valores. Dá confusão pra caramba, dá dificuldade pra caramba. O 5 é uma opinião insistente, que quer se impor aos outros,
E aí sim tem a confusão. Nosso trabalho na consulta é entender quem é quem no jogo do bicho. Se o teu consulente ou se o teu consulente ou se é alguém da vida dele, né? Essa que é a parada. Mas eu sei que vocês alcançam esse entendimento. Olha como a gente vive o 5 de copas, né, na transgressão. Eu preciso sim transpor, né, os meus sentimentos, eu preciso extravasar os sentimentos, eu preciso viver profundamente, né? Tem uma música que eu adoro, gente, eu adoro música estrangeira, Sagitário, né? E eu adoro músicas da Dalida. A Dalida eu vou colocar no nosso Telegram, mas ela tem uma música chamada Malade, doente, eu estou doente, né? Aí ela diz assim, né? Serré de barricade, ou seja, eu estou cercada de barreiras, impossível me tocar, impossível vocês me salvarem desse sentimento profundo. Ela está completamente tomada pelo sentimento, por isso é tão difícil alcançar. O 5 de copas, no fundo, é a transgressão do sentimento. Como é o naipe passivo, como é o naipe yin, ele se internaliza profundamente, se instala. Mas, querendo ou não, é uma revolução. Você está o quê? Dentro de você em caos. Revolução interna profunda. E também externa, né? Porque se a pessoa fosse expressar, ela vai dizer: estou machucada, estou magoada com você, estou puta com você. É isso. Olha a intensidade dessas emoções. O pessoal se engana. Olha o 5 de copas, desenhado pela Pamela, né? Na verdade, às vezes, gente, eu imagino que é o Drácula, sabe? Aí ele tá assim, né? Aí você chega perto, ele faz assim, né? Aquela coisa, Então eu acho isso, assim, de um drama, né? É um drama, é um trágico. A tragédia está aqui. Por isso que eu falei lá no nosso áudio. Então, a gente precisa ver, né? O que é Drácula? O filho do diabo. Aquele que é condenado à vida eterna, à juventude eterna, a preço da alma e da vida das pessoas. Olha que triste é a vida do Drácula. Ele não pode ver a luz do sol, que é um símbolo de alegria e de vida. Ele tem que dormir o dia inteiro dentro de um caixão, que é o símbolo da morte, ou seja, ele vive uma vida de morte. O Drácula, ele só pode sobreviver a partir da morte de alguém. O Drácula não pode se apaixonar, porque ele não pode ver o pescocinho da sua amada, que ele já quer o quê? O McBurger. Então, olha como a vida do Drácula é escrota. Vive na escuridão. Quem tem esse mesmo arquétipo, 5 de copas? Bruce Wayne, meu xará. Meu xará é o quê? É rico, é lindo, é maravilhoso, CEO de uma grande empresa e infeliz. E sofre de uma doença chamada fartura. Sofre de fartura. Tem mulher atrás dele, tem dinheiro, tem uma empresa maravilhosa, é bonito, tem lá a mucama, né? Porque ele faz aquele velho de mucama. E aí faz tudo por ele, ou seja, no fundo, o Bruce Wayne é um mimado. É mimado. Porque eu não consigo superar a morte dos meus pais. Aí ele vai virar o justiceiro. Olha aqui, ó, 5 de copas. Então é o drama. Não supero. Oh, minha pobre vida, né? Tudo que ele precisava era pegar um ônibus, né? Porque assim, se ele pegasse um ônibus, né? Quanta gente morre o pai, morre a mãe. Mas tem que trabalhar, tem que ajudar os filhos a criar, né? Tudo que o Bruce Wayne precisava era isso. Mas enfim... Aí, veja como é o transgressor, né? E aí a gente chega no 5 das energias. Você teve a tua oportunidade de estabelecer as energias lá no 4. Aí você chega como aqui no 5? Eu vou ganhar, eu vou guerrear. Vou pegar o 5. Como você chega no 5? Eu tô 10, a minha energia, tomei biotônico fontora. Eu vou agora dar na cara do povo. Eu vou agora ganhar, eu vou ser o campeão aqui do CrossFit, né?
Tudo isso faz você o quê? Ficar perigosamente confiante. Perigosamente confiante é a palavra-chave aqui. E olha que eu detesto palavras-chave em tarô. Aliás, detesto, que fique muito claro. Inclusive tem uma live minha que eu digo por que estudar tarô com palavra-chave não funciona. Olhem essa live lá no YouTube. Vejam. Aí o que acontece? Ele chega, o 5 das energias é o quê? É você não medir as suas energias. Não medir o seu impulso. É quando você precisa de uma biribinha e você lança a bazuca nas coisas. O 5 de paus é você estar tão forte da tua energia que você não mede a consequência dela. Você não tem ainda a mão da experiência, né? E eu vou ajeitar aqui a minha taça de cristal. Pá! Acabou a taça. Você não mede a consequência do teu ímpeto. E, portanto, você pode sim causar o caos. E no caso de paus, o incêndio. Tudo cheio de pólvora. Ai, tá escuro aqui, né? Você acende a faísca. Buf! Olha quanto de inconsequência tem no 5 de paus. Olha quanto de ingenuidade e de imaturidade para lidar com fogo. É muito fácil a gente fazer essa analogia, né? Não brinque com fogo. E no 5 ele foi brincar com fogo, sem saber das consequências. Estava forte, queria ser o tal. Quando Pamela descreve essa carta, ela mostra meio que uma briga de rua, em que 5 jovens, né? Na época da Pamela já existia as gangues, tá, gente? Aliás, isso não foi inventado agora. Já existiam gangues. Então isso representa... Se você observar, cada um tem uma roupa diferente, porque cada um é de uma gangue diferente. Isso aqui é uma briga, entendeu? É uma briga de rua de 5 líderes de gangues diferentes, né? Para ver quem domina a máfia ali do local deles. Mas então, pera lá, Weiner. Então isso é só uma carta negativa? Não necessariamente. Já falei para você que tudo pode se expressar em gloriosa luz ou em trevosa maldade. Qual é a trevosa maldade do 5 de paus? 5 de paus, gente, é o filme do Rambo. Vocês já viram o filme do Rambo? A gente geralmente já viu o filme do Rambo quando a gente era pequeno, né? Mas ou mais jovem, enfim. Mas vocês já viram o filme do Rambo nos dias de hoje? Em pleno século, né, 21? Você já fez isso? Eu sugiro que você faça, porque é de gritar. O filme era sucesso total nos Estados Unidos e no mundo. O Rambo era o bonequinho de todos os garotos, entendeu? Equivale a um Digimon, a um Pokémon. Eu tô velho também na referência, né, Madeu, já? Tô um pouquinho. Mas o que as crianças brincam hoje? Não sei, patati patatá, banana de pijama? Enfim, mas era o... Oi? Peppa Pig. Olha como os meninos hoje estão mais chato. Aí o que acontece? Se bem que a Peppa Pig é louca, né? Como? Tal de Backstreet. Enfim, as crianças, os meninos se fantasiavam de Rambo e tudo mais. Mas você já assistiu o filme do Rambo em pleno ano 2020? Sugiro que você faça isso nesse domingo. É politicamente incorreto em tudo. Em tudo. O Rambo chega lá, aí, por exemplo, ele tá lá com aquelas faixas dele de tiro, né, desse tamanho, das balas. Aí ele chega lá no acampamento, né, ele não sabe quem tá lá, ele não sabe que é aquele pessoal ali que tá sendo feito de refém. Aí ele chega lá e termina o tiroteio, ele vira e fala assim, poxa, matamos os caras, mas eles eram inocentes. Não tinha estratégia nenhuma, ele só metia bala. Aí, né, mas esses vietnamitas, eles são os inimigos. Lembrando que tinha um contexto americano, né, de guerra do Vietnã. Lembra que os Estados Unidos é sempre o bonzinho, o russo é sempre o vilão. O cara do Vietnã que fala uma língua
estranha e que tem olho puxado é também o vilão. Lembrando do Indiana Jones, em que o povo lá, Uga Uga, em pleno Egito, né? Eu sempre achei o máximo o Indiana Jones, porque é um povo de pena, né? No meio do Egito, guardando um tesouro do sarcófago. Não entendo que indígena viveu no Egito, mas tudo bem. E aí, é sempre o americano bonzinho. Então, o estilo americano, né, dessa época de herói, era o americano bonitão, valente, é burro. Então, ele mete bala sem nem ver pra quem. Morre todo mundo, morre vítima, morre refém, morre vilão. 5 de paus negativaço. Ah, mas dá pra ver também o 5 de paus positivo? Claro que dá. As Olimpíadas. Vou até repetir. Dá pra ver o 5 de paus no positivo? Claro que dá. As Olimpíadas. Vocês já viram aquelas argolas? Eu acho lindo, gente. A abertura de Olimpíada, pra mim, é uma coisa máximo, né? A gente vê como é que tá a economia do país e a gente vê o grau de instrução do país também, né? Não preciso dizer pra vocês o que eu achei das últimas. Mas, se você puder parar pra pensar a esse respeito, você vai ver que o 5 de paus é a competição saudável, sadia. Sabe? Por exemplo, eu fiz um reality show, né? Tem o meu lado leão. Eu fiz um reality show e éramos 16 confeiteiros na busca de um só título de melhor confeiteiro amador do Brasil. Cara, loucura. Porque a gente não precisava se sabotar para ter a competição acontecendo. Era horrível, porque eu olhava pro lado, eu tava abrindo o ovo, já tinha o Francisco, que já tava no segundo andar do bolo. Eu falava, minha Nossa Senhora! Isso é um 5 de pau saudável. Eu não me intimido pelo brilhantismo do outro. Eu aprendo e acelero. Paus, né? Então, tudo isso é o 5 de paus. É o exagero de uma competição, ainda que saudável, porque é adrenalina pura. E no 5 de paus negativo, é a bazuca onde tu precisava só do alfinete. Entendeu? Então esta carta, ela fala dos desafios. Ela fala de perder sim energias, de desperdiçar energias, né? Por exemplo, essa carta vem como conselho para a nossa amiga que está com problemas afetivos, tá? Aí você fala, 5 de paus positivo. Por que você não sai com as amigas para paquerar um pouco? Por que você não vai ver outros peixes do oceano? Por que você não investe o teu tempo conhecendo gente nova? Não percebe que é a competição ainda? Gente, a balada que você vai é 5 de paus. Por quê? Porque você chega na balada como? Com a faca na boca, a faixa vermelha do Rambo na testa, vestida de bala. Só que o nome disso é roupa de grife, batom, cabelo arrumado e perfume, essência pronta para matar. Você não vai num clima de competição mostrar que você é a mais bela da noite, né? Isso é 5 de paus. Nosso compadre pergunta, poxa, eu não tenho mulher que me ama. Não, as mulheres não querem mais saber de coisa séria. Não querem mais saber de compromisso. Eu sou um cara para casar. Ele diz. Aí vem o 5 de paus negativo. Você diz assim, caro amigo, façamos a seguinte reflexão. São as mulheres que não estão disponíveis para amor, ou você que é uma serra elétrica ambulante passando toda a floresta encantada de fadas, pegando todas e não ficando com nenhuma? O problema está em quem? Então, percebe o uso de energia desmedido ou o uso direcionado, né? Então, quando você vai ver o 5, gente, vocês têm que entender que os 5 são os desafios.
se eles vão ser bem conduzidos ou não. É o propósito do teu jogo, do teu método, enfim. Até aqui no 5 de paus tudo certo? Certo. Pessoal entendeu? Gostaram, né? É o máximo. Eu gosto muito do 5 de paus. 5 de ouros. Inclusive o pessoal falou que tá com saudade da balada. O pessoal tá com saudade da balada. Olha. Ai, Vainer. 5 de paus, essa carta me passa uma coisa tão negativa. Ai, 5 de paus é uma carta assim, sabe? Eu vejo tanta confusão, tanta briga. Mas o povo, quando a gente vai ler e entender o sentido, a gente vê que o povo adora. Gente, isso aqui é balada. É aquele monte de gente, né? Aí você tá o quê? Gente, se a gente filmasse uma balada e colocasse no Discovery Channel, você mostraria assim, né? A fêmea se aproxima. O macho ataca. Mas há uma disputa de machos. Vem o outro e agora eles entram em disputa. Aí são os dois dançando na frente da mina, né? Aí a fêmea se aproxima, mostra sinal de fertilidade. Ela abre suas asas para... Gente, não é o filme do Discovery? É igual. É igual. A gente não percebe o nosso comportamento de acasalamento. A gente não faz essa conta. A gente se acha acima dos animais, né? Então, é uma boa reflexão para vocês. E é claro, a balada gente, a balada é isso. Muito bem. Gente, agora eu quero criar uma balada. Agora minha cabeça já foi. Não tá rachando. Né? Eu quero criar uma balada chamada Madagascar. Porque é isso, né? Tem as zebras, tem os leões, tem os pinguins. É isso, né? Aí tem todo o sarapatel que vira aquilo, entendeu? O povo racha, né? Eu sei. Mas enfim, gente, tá tudo lá. 5 de ouros, eu quero ficar rica. Selo Carolina Ferraz de qualidade, rica. Eu tenho a referência da Carolina Ferraz, né? Com esse negócio de ficar rica, mas a gente tem um monte de referência. Vamos pegar aquela mais... que eu adoro, Fedora Abdala, dos anos 80, né? Que aí ela diz assim, tem umas cenas maravilhosas da Fedora Abdala, porque depois foi regravado pela Tata Werneck. Mas ela diz assim, né? Sabe por que eu não vou ser presa, né? Também essa coisa da Carolina mais recente, mas tem, né? Porque no Brasil, gente rica não vai presa, entendeu? Essa é coisa pra pobre, entendeu? Então... Quando a gente vai falar dos 5 de ouros, a gente entende essa dualidade brasileira entre ricos e pobres. Por exemplo, um recurso do humor muito forte, acho que aquele youtuber, o Whindersson Nunes, né? Ele brinca muito com essas diferenças, né? O filho do rico, o filho do pobre, né? A criança na escola de rico, a criança na escola de pobre. Então, isso no Brasil é muito forte, né? Essa referência de pobreza e de riqueza, isso não é de hoje. O Brasil é dividido sim, né? Então, por exemplo, enquanto lá nos americanos a gente tem outros tipos de divisão sociocultural, né? Por exemplo, ainda é forte a divisão entre a cultura branca e a cultura negra. No Brasil, a gente tem ainda o pobre e o rico, essa grande bobagem que a gente tem dentro da nossa sociedade, né? Que é uma coisa segregária, que é horrorosa, mas que o humor soube trabalhar bem, né? Lembrando, né? Eu gosto muito daquela frase em latim, né? Ridendo castiga amores, né? Que é o quê? Rindo, né? Castigam-se os costumes. Ou seja, a piada sempre foi um recurso para mostrar o podre das sociedades. Então, quando a gente olha os 5 de ouros, o que a gente quer? Quer ser rico. O que a gente quer no 5 de ouros? A gente quer investir. Ele fez as suas economias lá no 4 e agora ele quer pôr o quê? Grana. Ele quer pôr... Isso eu tô trazendo só para referência de dinheiro, tá? Mas isso serve para tudo, para a saúde, isso serve para os valores das pessoas, tá? Mas é só para ilustrar e ficar bem claro para vocês. O que acontece, né? Ele começa a gastar tudo. Ele quer fazer todos os investimentos que ele quer. É o 5, transgressor. Qual é o resultado de fazer o quê?
tudo em terra precisa ser demoradamente construído. Tudo em terra, Ouros, precisa ser feito o quê? Com parcimônia, com planejamento. Não é o ímpeto do fogo, é a paciência do tempo da terra. Aí ele quer gastar tudo. Ele quer usar os seus recursos sem o quê? Sem controle. Resultado, a miséria, a escassez e a pobreza. Tem uma pergunta? Temos uma pergunta do Tia Araújo Fonseca sobre os 5 de copas. Olá, Ti. De copas não, perdão. De ouros. De paus. Tá. O 5 de paus poderia também ser muita energia espalhada para todos os lados, falta de foco? Sim, sim. É exatamente isso. Muito bem. O 5 de ouros é quando o nosso compadre quer fazer a vida rica e não se planeja. Não fez a sua planilha de Excel. Não olhou os seus ganhos e os seus gastos, portanto experimenta a miséria. Vocês têm que entender uma coisa, que o número 5, ele mostra 2 pontos do naipe. O primeiro ponto é a sua ânsia de alcançar o seu objetivo. Em espadas, a razão; em copas, a felicidade; em paus, a vitória; em ouros, a riqueza. Isso é a primeira ponta do 5, é isso que o motiva. A gente não faz as coisas querendo errar, isso é da vida. Ninguém erra tentando errar, a gente erra tentando acertar, né? Então, isso é a motivação dessa revolução, feita sem a ordem. Ele quebrou o 4, então ele chega nesse 5 rebelde, revolucionando. Mas a revolução, a rebeldia, o erro é parte do processo. É parte sim do processo errar. Então, quando eu olho o 5 de ouros, eu vejo a perda dos recursos, as coisas se destruindo, as coisas virando pó por entre os dedos, a areia escorrendo nas mãos. Não há construção sólida, sem base firme. Então, o 5 de ouros é a perda dos recursos, sim. É a perda das energias materializadas, é o desfazer-se, é a putrefação, é a desintegração da matéria, porque ela não está estável. Quando você tem algo que está estabilizado, dura para sempre. Você aumenta qualquer tipo de energia, ela se desfaz, porque ela não aguenta, ela satura. Tem aquele filme recente, infanto-juvenil, que saiu dia desse no cinema, A História Sem Fim. E aí, quando você olha A História Sem Fim, gente, eu sei. Quando você olha A História Sem Fim, qual que é o mito da História Sem Fim, né? Você olha... Putz, é muito velho. Mas enfim, mas serve. Você vai fazer o quê? Qual que era o problema, né, da cidade lá do História Sem Fim? Ela estava perdendo sua força. Ela estava perdendo uma outra coisa, porque eu usei a referência do dinheiro, mas aqui cabe muito bem essa referência. Porque qual que era o problema de fantasia? Fantasia estava se desfazendo, deixando de existir, sendo perdida para o caos. Porque fantasia sobrevivia do acreditar das crianças no mundo dos sonhos. Então, se as crianças estavam perdendo... Tu imagina, na década de 80, as pessoas já estavam perdendo a fé nos sonhos. Tu imagina as crianças de hoje. Mas, olhando isso, fantasia ia se desfazendo. Ao ponto de que a imperatriz menina, no final, ela olha para o Bastian, né, para Sebastian lá, e fala assim, olha, é um grão de areia, só sobrou isso. Aí ele diz assim, eu cheguei atrasado. Aí ela diz assim, eu não sei mais se é possível reconstruir a fantasia, o meu mundo, o nosso mundo, o mundo dos sonhos. Aí só tem uma coisinha que brilha na mão dela, né? É o grão de areia último de fantasia.
E fantasia volta ao quê? Do 4, que era um lugar maravilhoso, bem estabelecido, se desfaz no 5, né? Na perda da firmeza dos valores das crianças em acreditar nos sonhos e volta a ser só um as. Aí o Bastian, né? Ele vira e fala assim, ele diz assim: mas eu acredito. Aí ela fala assim: você não acredita. Aí ele começa a dizer: sim, eu acredito. Isso são cenas para os nossos próximos números, para os nossos próximos capítulos. Mas entenda que o processo de fantasia se desfazer é o 5 de ouros. As coisas perdem a sua consistência e, portanto, se desfazem. Elas se desconstroem. Então, o 5 de ouros é a falta de dinheiro. 5 de ouros é sim a falta de recursos, é sim a desintegração e a putrefação. Mas, no positivo, convido você a ver comigo, é também a renúncia, é também a humildade. O 5 de ouros é a renúncia à pobreza de espírito dita lá no Evangelho. Quando a gente olha e entende que o reino dos céus não é para os ricos, mas para os pobres de espírito, eu tenho no 5 de ouros positivo o entendimento de que não é a matéria que dá o meu valor, mas quanto eu tenho de valor quando eu não tenho nada de meu. Esta é uma grande reflexão do 5 de ouros, porque ele não chegou lá para conquistar a matéria, ele não chegou lá para conquistar a riqueza, ele não chegou lá para conquistar tudo. Aí eu pergunto a você, você amaria as pessoas que estão ao seu lado hoje se elas não tivessem o que elas têm? Você amaria as pessoas que estão ao seu lado se elas não tivessem o que elas têm? E que importa para você? Você amaria a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela tem? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, você ainda assim ficaria junto? Esta é uma reflexão que não vale só para os casais. Vale para os familiares, vale para os filhos, vale para os pais, vale para os irmãos, vale para os amigos. 5 de ouros. Qual é o teu real valor? Positivo. Vejam como está tudo ali. A gente só precisa ter olhos para ver. No 5 de ouros positivo, você também tem a benevolência. A benevolência, ou seja, eu partilho o pouco que tenho. Eu compartilho o pão. Não tem o suficiente para nós dois, mas tem para alguém, eu divido. É pouco, mas é necessário dividir, repartir. Aprendizados de ouros, aprendizados porque justamente agora que a gente não pode se abraçar é quando as pessoas mais querem estar próximas. Mas quantos, nesses 2000 anos, a gente ouve as pessoas dizerem que não gostam de pessoas, que as pessoas não têm caráter, que as pessoas são podres, que as pessoas não têm valor. E agora a gente não valoriza com quem a gente divide a casa. 5 de ouros. Então, o meu propósito é que vocês, com essa nossa maratona de 5, a gente olhe a beleza das experiências terrenas, a gente olhe a beleza dos desafios e aprenda com eles. Ninguém está livre de desafios, ninguém está livre de dificuldades. Sei disso, e você também. O que tem aí de pergunta, Madu? Vamos lá, temos uma pergunta aqui da sincronicidade astral. Ela perguntou o seguinte: a motivação do 5 é seu lado luz ou só consideramos as consequências? A motivação dele é encontrar sim o seu objetivo. A dificuldade dele é o jeito como ele faz. E aí, isto é o aprendizado. O que a gente vê nas cartas, né, o que a gente retrata, o que Pamela retratou e que muita gente também retrata, são as consequências de fazer algo sem ordem. A transgressão do 4. E aí ele, portanto, tem os problemas. É a primeira tentativa. É o cara colocando a mão pelos pés, sabe? É isso. A gente olha o entendimento do número. Aí você tem que aplicar isso na tua leitura, dependendo do caso, dependendo das outras cartas, do método e da pergunta da pessoa. Beleza? Vamos
lá, pergunta agora de Fernanda Canela. Olá, Fernanda. No positivo, pode representar uma economia ou escassez programada para se conseguir algo? Bingo, 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 muito bem. Mas o que esses 5 aí que ela tá falando, a Fernanda tá levando em consideração? A experiência do 4. Eu vou me privar de tal coisa para viver lá na frente um melhor tempo, um melhor dia. Perfeito. Então são as privações programadas. Você pode sim, inclusive... Sabe o que é um 5 de ouro, gente? É uma dieta. Você se priva de nutrientes por um tempo para ter o quê? Lá na frente outra coisa. A privação, o 5 de ouros, é você estar no meio da confeitaria, ao pedaço de chocolate e tu lembrando do vestido de noiva que tu precisa entrar daqui a 3 meses, entendeu? É isso. Pergunta agora aqui no Instagram do Cauê Selbate. Olá, Cauê! Nos 5 de ouros pode falar de recomeços também? De finalizações. Por isso que ele falou, né, da Imperatriz, né? Foi a referência que eu fiz. É de fins, né? É a desintegração das coisas. A gente entende o recomeço a partir do fim, tá? Mas é o fim, o 5 é o fim, entendeu? Por isso que eu tava trazendo essa ideia. Eu recomendo que vocês todos assistam o filme A História Sem Fim, é muito bonito e vocês vão ver todo o caos que se estabelece em fantasia pela falta, o quê? Das pessoas não acreditarem mais em fantasia, que isso é um problema 5 de copas, né? Não acredito mais nos sonhos. E aí fantasia vai se desfazendo, entendeu? Mas é mais o desfazer-se do que o recomeçar, tá? A gente vai falar disso lá no 6. Inclusive, pessoal, o tema de amanhã é especial, né? E aí, eu posso viver de tarô? Por quê? Porque qual é a dificuldade? Qual é o nosso desafio? Qual é a nossa parada como tarólogos? A gente consegue viver da nossa arte? É para lá que a gente vai. Esse é o nosso campo de batalha. Esse é o nosso campo de atuação. Levar a nossa arte para onde quer que a gente vá. E os desafios que isso implica. Os desafios que é dizer aí na praça, na tua casa, no teu trabalho que você é tarólogo. Os nossos desafios. Os desafios de quem tem um tarô na mão. Amanhã, e aí? É possível viver de tarô? Então, um beijo, pessoal. Um ótimo domingo. Obrigada, Amadeu. Obrigada pela sua presença generosa nesse domingão para fazer a nossa maratona ser ainda melhor. Tua filmagem é totalmente relevante e importante para o nosso trabalho ficar ainda mais bonito. Então, muito obrigada, Madu. E a você também, por parte do teu domingo aqui com a gente. Um beijo grande, mais tarde no Telegram eu mando áudio e um excelente domingo, pessoal. Tchau! Beijo, 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 beijo!